1 Samuel capítulo 7. Do verso 3 até o verso 12. Todos encontraram? Amém? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentro de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Balaíns e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orai por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram: ali pecamos contra o Senhor. E julgaram Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram aos maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temiam por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te damos graças, Senhor, por essa reunião, por esta oração, Senhor, por esse singelo culto, Senhor. Vamos para ti, Senhor. Com devoção aqui estão os irmãos que renunciaram ao sono, renunciaram ao cansaço, para estar aqui, Senhor, reservar um tempo para dar prioridade em todos os seus afazeres durante o dia, deram prioridade a te servir. Pai, receba a nossa servidão, receba, meu Pai, a nossa adoração, receba a dedicação dos irmãos. Meu Senhor, só o Senhor tem poder, Senhor, sobrenatural, para poder transformar vidas, salvar almas, nos libertar das garras do pecado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, só o Senhor, meu Pai, liberta da escravidão do pecado. Te peço ao Senhor, para a tua glória, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa batizar no Espírito, que o Senhor possa, Senhor, transformar vidas, abrir portas, resolver causas. Que o Senhor possa, meu Pai, edificar as almas, consolar, guiar, fazer a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, seja repreendido toda tentativa do inimigo de impedir, meu Pai, o ouvir a tua palavra. Assim eu creio, ó Pai, que saímos daqui diferente da forma que entramos. O teu nome será glorificado em cada palavra, cada sílaba, cada ativo que o Senhor nos disser. Eis-nos aqui, Senhor, que nós possamos diminuir, o Senhor crescer, que somente o Senhor apareça, somente o Senhor, meu Pai, venha brilhar, que só o Senhor seja exaltado e glorificado. Assim nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, teu Filho. Amém. Graças a Deus. Agora seja o nome santo do Senhor. Nós lemos aqui uma passagem, mas antes de nós falarmos sobre essa passagem, mais de 80% de todos os milagres que Jesus fez, ele estava presente, pelo menos diz a Bíblia, apesar de que alguns estudiosos dizem que quando Jesus chegava na cidade, lá no final estava acontecendo milagre.
Claro que ele não curou o criado do centurião romano na presença do criado, ele curou à distância. Sabemos disso. Mas onde Jesus estava presente, algo acontecia. Milagre acontecia quando ele estava presente. A presença dele deixava os discípulos com tanta confiança que alguns deles chegavam até a criar tanta coragem. Pedro cortou a orelha de Malco, né? Então ele estava assim, defendendo Jesus com uma certeza que não ia ter nada, não ia acontecer nada, porque a presença garantia a confiança e a segurança de Pedro. Então Pedro, ele confiava. Mas irmãos, todo lugar que Jesus chegava, aconteciam sinais tremendos. E isso era a confirmação da palavra. Eu vejo que sinais e milagres servem principalmente, entre outros motivos, servem para duas coisas. Primeiro, para abrir teu coração para a atenção que você tem. Quando você vê que dali vai vir milagre, você fica atento, ouvindo que algo vai acontecer na sua vida, algo vai mudar, é certeza que vai acontecer, então você fica atento, faz você prestar mais atenção na palavra. Segundo motivo, o milagre vai confirmar a palavra. Ele falou, aconteceu, então aquilo que ele fala acontece, então ele é verdadeiro, ele é o caminho, é o correto, como acontecia com João Batista, acontecia com outros profetas também. Mas irmãos, a Bíblia diz que a multidão ficava atônita, atenta ao que Filipe dizia, porque ele viu sinais e milagres. Irmãos, sabemos que todos os grandes homens de Deus, o que eles mais preocupavam é se eles estavam salvos, se estavam com os pecados perdoados e se Deus era na vida deles. Essa era a preocupação dos grandes homens de Deus. Por quê, irmãos? Porque quando eles percebiam que eles não tinham salvação, entravam em desespero. Quando eles percebiam que eles iriam para o inferno, entravam em desespero. Quando eles percebiam que Deus não era presente na vida deles, entravam em desespero. Por isso que o salmista diz assim: Senhor, não retires de mim teu Santo Espírito. A preocupação de perder a salvação, a preocupação de perder a presença de Deus. Não me lances fora da tua presença, o medo de ser lançado fora da presença do Senhor. A presença de Deus era tão importante para eles. Eles sabiam que aquele versículo que Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer, era levado em consideração mesmo. Então, irmãos, sem ele nada podemos fazer. Moisés, tão sábio, que disse assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Ou seja, sem a tua presença, jamais eu vou conseguir levar esse povo até a terra prometida, jamais vou conseguir levar esse povo pelo caminho do deserto, jamais vou conseguir. A presença era tudo, irmão. A presença era tudo. Mas, irmão, se eu quero que o Senhor Deus resolva uma causa aqui agora, antes de eu pedir qualquer sinal ou milagre para Ele, eu tenho que pedir que Ele esteja aqui. E não somente que Ele esteja aqui, que você creia que Ele esteja aqui. Você que tem que receber algo, eu que tenho que receber algo, nós temos que crer que Ele está aqui. A prova disso é que em Hebreus diz assim, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que eu creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu tenho que crer que Ele existe, que Ele está aqui para me fazer. Então, o que acontece é que Deus, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, no seu bolso, embaixo desse banco, dentro de um buraco, Ele está em qualquer lugar. Só que a presença manifesta dele é só em alguns momentos. Por exemplo, aqui nesse caso, nessa história aqui, Deus onipresente estava em todo lugar. Mas a arca do Senhor, a arca de concerto do Senhor, em que o Deus que habita entre os querubins, na qual tem ali dentro da arca do Senhor tudo que é necessário, o maná, tudo necessário, os mandamentos, a vara de Arão, tudo ali, a presença de Deus representada na arca ali, não era garantia de vitória, porque Deus não se manifestava. Aliás, Deus tratava com quem estava em pecado. Então, quando você fala assim: Pai, eu preciso de uma vitória, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de uma restauração, eu preciso de um milagre. Quando você fala: eu preciso de um milagre, Deus, Ele não te dá. Por quê? Porque você não tem a presença. Porque se você tiver a presença, a possibilidade de você receber é quase que certa. Quase que certa. Porque Ele precisa assim, quando você recebe uma vitória, é a manifestação de Deus pela sua palavra, pelo seu Espírito. Ele se manifesta. Jesus mesmo escreveu: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, deixa o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei, me manifestarei a Ele. Então Ele fala e acontece, fala e acontece. Você lê a Bíblia, você está ouvindo Ele falando. Ou a profecia, ou por o hino. Então, se eu quero receber uma vitória aqui, nessa cena do meu problema, na cena da minha circunstância, eu preciso invocar a presença dEle, crer que Ele está presente e crer que Ele vai agir. Esse é o segredo de uma vitória, de um milagre. Enquanto Jesus não chegou no barco dos discípulos, por exemplo, teve uma situação que Jesus veio andando por cima das águas, Ele não estava presente. Depois que Ele se fez presente, se manifestou em poder, acalmando a tempestade. Tem outra situação que Jesus estava no barco, dormindo na popa, dormindo sobre uma almofada, mas não se manifestou, enquanto Ele não foi despertado. Senhor, não te importa que pereçamos, Senhor? Não te importa que pereçamos?
Aí ele se manifestou. Lá em cima ele se manifestou. Ele falou e aconteceu. Mar, cala-te, vento, aquieta-te. Mar, vento, aquieta-te, cala-te. Ele manifestou. Ele já estava ali. Por que ele estava ali deitado? E eles continuaram vendo a morte de perto, o barco subindo e caindo e quase se quebrando ao meio. E eles se desesperaram, porque não tinha sido manifesta a presença do Senhor. Deus está em todo lugar. Ah, Marivaldo, por que eu oro todo dia, eu vou à igreja todo dia, meu casamento está lá embaixo, arrebentado? Porque eu vou na igreja, faço campanha de madrugada, meio-dia, noite, eu faço jejum, oração, leio a Bíblia toda, e minhas finanças estão assim, minha empresa está falindo. Por quê? Pode ser porque você administrou mal, pode ser que Deus esteja tratando com você, pode ser que Deus queira te dar um aprendizado, pode ser que Ele queira intimidade com você, pode ser que Ele queira visão. Ninguém sabe, a não ser que Ele revele para você. Ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei: se você quer receber vitória, se Deus não se manifestar, não acontece. Então uma coisa é ter a presença de Deus, outra coisa é ter a presença manifesta do Senhor, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então Deus, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1 Samuel 4. 1 Samuel 4, só voltar umas páginas ali. Buscando, no tema de hoje, buscando a manifestação da presença. A presença de Deus se manifesta por causa da obediência. Se você obedece, você tem fé, porque até pelo ouvir a palavra, obedecer a palavra. Se você obedece, você se consagra. Se você obedece, você está em santidade. Quem não obedece não está em santidade. Quem obedece tem uma vida dedicada, consagrada e santa. Quem obedece tem a fé necessária. Quem obedece ama. Aquele que guarda o mandamento, este é o que me ama. Então aquele que obedece ama. Aquele que obedece tem fé. Aquele que obedece consagra. Aquele que obedece. Então o segredo de tudo é a obediência para eu garantir a presença do Senhor. Obediência à palavra do Senhor. Então Samuel 4, 1 Samuel 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja. Pensa bem, essa palavra de Samuel era a palavra de Deus na boca dele. E o povo foi para a guerra. E Deus sabia que o povo estava em desobediência. Por quê? O povo estava adorando outros deuses. Deuses Astarote, deuses Balaíns, deuses que permitiam orgias, permitiam imoralidade, permitia sensualidade, permitia relacionamento fora do casamento, permitia você ganhar dinheiro com vantagens devidas, permitia idolatria. Tudo era permitido. Era o Deus da chuva, Deus Baal, Deus da chuva. Esse que é responsável pelas nossas finanças, vai chover, vai dar fertilidade, a terra vai produzir. Então esse é o Deus da riqueza, esse é o Deus do dinheiro naquela época. Balaíns. Então eles estavam adorando esses deuses falsos, nosso povo, em desobediência. Deus tratou com o povo. Aí trazia, eles queriam a presença de Deus por interesse e não por amor e prazer. Porque a Bíblia diz aquele que tem prazer na lei do Senhor. Ou você serve a Deus por prazer na palavra, na lei do Senhor, por prazer, ou por amor, ou você serve a Deus por necessidade, porque eu preciso de uma bênção, porque eu preciso de um milagre. E esse povo aqui, eles perderam a presença de Deus. O povo nessa época perdeu a presença de Deus. Versículo 2: E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido dentre os filisteus, porque feriram na batalha do campo uns 4.000 homens. 4.000 homens foram feridos. Eles perceberam, já sabemos. Começaram, versículo 3: E voltando o povo real, disseram aos anciãos de Israel: vocês que oram muito, vocês que são os mais antigos, conhecem esse Deus? Por que o nosso Deus, versículo 3, feriu o Senhor nós hoje diante de Silão? Por que nós perdemos a batalha? Tragam de Siló a arca da aliança, traga a presença, ou seja, não está trazendo a presença de Deus, não está buscando a presença de Deus por amor ou por prazer de servir ao Senhor. Estão precisando de algo do Senhor, por interesse. Estão trazendo de interesse em vencer uma guerra. Eles precisavam vencer os filisteus. Então, por interesse. Quando nós queremos a presença por interesse, Deus, além de não dar o que nós queremos, ainda trata conosco ainda. Por isso tem muitas pessoas que buscam a Deus, mas servem a Deus porque querem receber algo de Deus, mas não querem se doar, dar para Deus. Não querem servir, mas querem ser servidos. Não querem imitar Jesus. Eu vim para servir e não para ser servido. Não fizeram como Jesus. Enviou, pois, versículo 4: Enviou, pois, o povo a Siló, trouxeram de lá a arca da aliança e disse: opa, agora sim, fizeram festa, irmãos. E aqui a Pitra dos querubins, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Pensa bem.
mantinham relações íntimas no templo. A arca do Senhor, a presença de Deus com pessoas corruptas, pessoas desonestas, pessoas imorais, mas trouxeram a arca. E aí os povos de Israel ficam felizes. Agora sim, agora vamos cantar com júbilo. É assim quando nós estamos passando por provações. Vamos servir, vamos fazer campanha, glória a Deus, aleluia, o Senhor vai fazer, Senhor. Não é suficiente. Não é suficiente. Quando a prova está apertando você, você busca Deus e vai para a campanha. Quando a situação está difícil, está tudo bem, você esquece. Aí quando Deus aperta um pouquinho, você vai, busca de novo. Assim também era com eles. Recebeu o que? Vindo a arca da aliança do Senhor a Israel, todo Israel gritou com grande júbilo, mas aí os filisteus ficaram sabendo, ouvindo os gritos de alegria. O que aconteceu? Eles trouxeram a arca, a presença de Deus, o que não vão fazer? Houve um temor muito grande, mas aí alguém falou no meio assim: vocês não são homens? Cadê a coragem de vocês? Vamos enfrentar esse povo de Israel. Aqui no versículo 8: ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses não são os deuses que feriram os egípcios. Ou seja, havia uma fama do Deus que criou os céus e a terra, desse povo de Israel, que feriu os egípcios com sinais, com pragas do Egito. Então tinha um temor muito grande. Mas aí esforçai-vos, versículo 9, e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Então, quando um Deus onipresente não se manifesta por causa do abandono, abandona Ele através dos pecados, entristecemos a Deus com as nossas falhas, e aí nós afastamos de Deus e queremos que Ele aproxime a força, só porque precisamos de algo dEle. Ele não vem à força, Ele vem por amor, por prazer. Ele vem por amor e por prazer. Você tem que ter prazer em servi-lo. Deus não quer ninguém aqui, pastor, você vai fazer isso, você vai ter cuidado do conjunto, amém, igreja? Glória a Deus. Eu sei que Deus não tem esse nível, você vai lá, eu sou líder do culto, aí eu sou tal coisa, eu sou tal coisa, sabemos disso. Só que Deus quer você por prazer. Sim, é muito bom você fazer propósito com Deus. Senhor, vou fazer 15 dias de oração de madrugada. Aí você acorda, Senhor, maldito dia que eu fiz esse propósito, agora tem que ir, porque aquele poliglota fala, é melhor não voltar do que voltar e não cumprir. Se voltares a pressa, eu tinha que cumprir, agora tem que ir, Aí chega lá e aí senta lá no vaso e fica meia hora, aí balança para cá, aí acorda, aí vem. Sim, eu sei que você está cansado, eu sei que você está com sono, você está aqui dormindo, cansado. É bem melhor do que nem vir, também sei disso, mas melhor ainda é você ser como um guerreiro de Jeová. Eis-me aqui, Senhor, agora não receber minha bênção, eu creio que o Senhor está lá, creio que o Senhor, a sua presença vai se manifestar naquele lugar, e eu vou tomar posse da minha bênção, porque o Senhor é um Deus de guerra, um Deus de vitória. Você quer que a manifestação de Deus aconteça aqui? Depende de como você crê, tenha fé na presença dEle, e tenha fé que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que somos nós. Mas irmãos, então pelejaram, versículo 10, então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. Eles não estavam com a arca, eles não estavam com a presença, mas aqui no versículo 10 diz que eles foram feridos. Quantos de nós que viemos todo dia para a igreja somos feridos? Quantos de nós vamos para a igreja e temos perdas? Só foi eu começar a ser criador de verdade, minha vida virou um caos. Eu estou perdendo dinheiro, minha família está arrebentada, as minhas finanças acabaram, eu perdi meu emprego, só foi servir a Deus que piorou a situação. Por quê? Porque a pessoa só tem a presença de uma onipotência que Ele garantiu, mas não tem a presença manifesta do Senhor. E também tem, quando você pecou contra Deus, Deus ficou um período tratando com você até te provar. Irmãos, quando perdemos a presença de Deus, 1 Samuel 4,11, e foi tomada a arca de Deus, 30 mil, versículo 10, 30 mil homens de pé morreram. O que é 30 mil homens de pé? Não precisou nem depois que matou os israelitas, não precisou nem chegar lá perto assim e enfiar a espada para confirmar se estava morto ou não. De longe, com arco e flecha, em pé eles morreram. Quantos? 30 mil homens. Sabe o que é 30 mil homens? Eu comandei, irmãos, no máximo 1.200 homens na polícia militar. Você sabe o que é 30 mil homens? Você treinar, alimentar, pagar o salário, todo o investimento por água abaixo. Morreram 30 mil homens. Por quê? Só porque não tinham a presença e queriam o poder para fazer algo, queriam o poder para vencer os filhos de Deus, queriam milagre, mas não buscavam a manifestação da presença de Deus. Achava que por ter ali uma arca podia idolatrar aquilo ali e achar que estava tudo certo.
vamos idolatrar aqui só para receber algo dele. Não é assim. A arca não era para ser idolatrada. A arca representava a presença de Deus. A gente tinha que lembrar da palavra, lembrar do poder da vara, lembrar do sustento no Egito, lembrar da história toda. Quando você olha para aquele Cristo Redentor do Rio de Janeiro, não é para você se curvar, como todo mundo se curva lá não. Você viu aquilo lá, você lembra das palavras do Senhor, você lembra do que Ele falou, lembra de toda uma história, de todo o relato, de tudo que Ele nos ensinou. E não para se curvar. Mas eles achavam que por ter a arca ali, a presença era suficiente para vencer os filisteus. Morreram 30 mil homens. Mas irmãos, quando você esforça a presença, quando você quer demais um milagre, insiste querendo um milagre, sem você estar obedecendo, você está forçando a presença de Deus. Quando você força a presença de Deus por interesse em servi-lo, e você não tem aquele interesse em servi-lo corretamente, por prazer, por amor, por vontade, por espontaneidade, sem querer nada em troca, somente a salvação, que é de graça. Irmãos, agora para você ser discipulado, não é de graça, há um preço a ser pago. Mas irmãos, os filisteus, pois tomaram a arca, 1 Samuel 5, os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram a Asdod e perderam. Já não tinha a presença manifesta, só tinha a presença física representada pela arca, não tinha manifestação da presença de Deus. Agora perderam até isso, perderam até perderam a arca do Senhor. Tomaram os filisteus a arca de Deus e as colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Agora já não é mais somente a falta de manifestação, pegaram a força, queriam pegar Deus na força. Agora nós vamos vencer sempre os israelitas, porque nós temos o Deus deles conosco. Vem aqui a força, a arca do Senhor. Tem pessoas que querem a força. Não, Senhor, o Senhor vai ter que me dar. O Senhor vai ter que fazer. O Senhor não falou o que faz na Bíblia Sagrada, então eu quero ver o Senhor fazer. Querem a força. Tinha uma irmã aqui um dia que só faltou me puxar no colarinho aqui. Quase me bateu. Não, eu preciso, Deus vai ter que dar. Todo mundo sabe quem quer, eu sofri bastante tempo para ser provado. Mas todo mundo viu, então eu posso falar. Graças a Deus, eu me perco por alguns dias aí, não sei quando vai voltar. Mas os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram a Ebenezer, Asdod, a primeira cidade dos filisteus, Asdod, e trouxeram. Sabe o que aconteceu, irmãos? Colocaram no templo de Dagom. Nós sabemos uma seita aí que adora esse Deus Dagom. Nós sabemos qual é. Adora, até hoje eles adoram. Tem livros e livros. Eu entrei lá e vi os livros de Dagom, esse Deus falso que serve até hoje, infelizmente, algumas seitas. E aí, irmãos, colocaram no templo de Dagom. Quando os ministros, quando os sacerdotes de Dagom chegaram no templo de Dagom, está lá, caído a estátua de Dagom, diante da presença do Senhor, porque está escrito: todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará diante do nosso Deus. Mas aí levantaram a estátua de Dagom. No outro dia de manhã cedo, chegaram lá para abrir o templo, não somente estava caído, mas a cabeça quebrada? Não, a cabeça cortada, os punhos da mão cerrados também, como se fosse uma tecnologia de hoje para serrar algo de barro, algo que ficasse sem quebrar. Impossível, eles não tinham instrumento, eles tinham no máximo um serrote naquela época, mas ele estava cerrado a cabeça e as mãos. Eles ficaram assustados, porque era para ter sido quebrado. E aí, irmãos, eles ergueram, realmente, até hoje eles não pisam no limiar desse templo, até hoje, até o dia que foi escrita essa palavra. Mas, irmãos, e o que aconteceu? O temor foi tão grande, eles foram cometidos. No outro dia cedo, as pessoas de Asdod saem na rua e olham no chão pessoas mortas. Olham para as pessoas e falam assim: ai, nas partes secretas, nas partes íntimas, no reto, ai, colocando a mão, ai, hemorroidas. E outros saindo correndo em desespero: tem ratazana lá em casa, está cheio de rato para todo lugar, é rato nas panelas, rato nas camas, você está dormindo, rato andando nas suas pernas, no seu corpo, rato. Aí chega em casa, toda a roupa está ruída, todos os utensílios estão tudo bagunçado, cheio de ratos, ratazanas, cada uma maior que a outra, de quase meio metro de tamanho. O desespero, tanta ratazana, todo mundo com hemorroida, ninguém podia sentar. Quem nunca teve um dia, eu aprendi essa palavra aqui, um irmão falou, me chamou em parte do irmão: será que é por isso que eu tenho hemorroida? Eu quero desobediência. Não, irmão, para com isso, não tem nada a ver. Mas estava com hemorroidas, e quem não tinha hemorroidas estava morto, e quem estava vivo estava sofrendo com os ratos. Por quê?
queria a presença de Deus forçado, né? Eu quero a vitória, e Deus vai ter que me dar essa vitória, Deus vai ter que fazer essa vitória, Deus vai ter que me garantir essa vitória. Irmãos, e aí não suportaram reunir os príncipes e mandar a arca para outra cidade. Mandaram para outra cidade. Aí o que aconteceu, irmãos? Depois de Asdod, mandaram a arca do Senhor para onde? Para onde? Quem lembra? Mandaram para Gat, de onde veio o gigante filisteu, que era de Gat, que lutou contra Davi, outra cidade filisteia, e mandou para lá. O que aconteceu no outro dia? Corpos no chão, pessoas reclamando, as partes secretas, muito hemorroide, não consegue andar, não consegue ficar sentado, não consegue deitar, e ratazanas forrando, as pessoas não pulando os ratos assim, desespero, reunir novamente o que nós fazemos, vamos mandar para outra cidade. Mandaram para Ekron, mesma coisa, lá em Ekron foi a mesma coisa, além das hemorroidas nas partes íntimas. Pensa bem, irmãos, hemorroidas nas partes íntimas. Quem já teve hemorroidas, faz um estudo, tem que estudar para saber como é que é. São inchaços nas veias no reto. Incha tanto, irmãos, que dói. Você não pode fazer necessidade, você não pode sentar. A dor é terrível por dentro. Terrível, são veias inchadas. Nas partes secretas, nas partes íntimas. Então levou para ele a mesma coisa. E ratos para todo lado, hemorroidas, até chegar à quinta cidade filisteia. E aí chegaram os filhos, não tinha mais jeito, tinha que fazer alguma coisa. Congregaram quem? Os príncipes, os sacerdotes deles que eram entendidos de alguma coisa. E chegaram à seguinte conclusão: tem que devolver essa arca para o povo de Deus. Pega os animais, tira dos filhos que estão dando mamar, tira os filhotes. Vocês vão fazer uma imagem das suas hemorroidas. Já me engano? Se for tirar foto de alguém pelado com anos e fazer a imagem daquela hemorroida saindo pelas partes secretas, vai fazer a imagem das ratazanas, colocar num cofre e colocar no junto, e vai colocar em direção a Bet-Semes, direção a Bet-Semes, a primeira cidade de Israel, e se esse animal sozinho, sem ser guiado por ninguém, se for conduzido em direção a Bet-Semes, se for seguindo em direção, é sinal, é uma prova de que é o Deus, desse Deus de Israel, que está tratando com a gente mesmo, para que a gente fique livre desse mal. E fizeram isso. Aquela arca, fizeram um cofre, colocaram as ratazanas de ouro, as imagens de hemorroidas de ouro, colocaram e deixaram de tocar o animal. Não tocaram o animal, só soltaram. O animal começou a andar, pegou o caminho de Bet-Semes e foi em direção, comprovando, e os príncipes dos filisteus ficaram de longe observando, e viram. Quando os primeiros moradores de Bet-Semes viram que estava cegando o trigo, quando viram aquele animal chegando com a arca, transportando a arca, mataram, fizeram um sacrifício ao Senhor, e tentaram, só naquele momento eles não se consertaram, só queriam um sacrifício, só queriam adorar a Deus, agradecer a Deus. Até para você adorar a Deus e agradecer a Deus, você tem que estar em obediência, irmão. Até para adorar, até para oferecer sacrifício, que é melhor obedecer que sacrificar, até para isso você tem que estar na obediência. Ainda não estava na obediência, morreu mais gente. Quem sabe quantas pessoas morreram? Eu não lembro aqui agora, vou dar uma confirmada. Quem sabe? 50.070 homens. Foram 30 mil homens que morreram. Agora 50.070 homens morreram. Por quê? Porque tentaram olhar para dentro da arca. Não pode aproximar, não pode carregar, transportar, não pode abrir, não pode adorar, não pode oferecer sacrifício. Por quê? Porque está em desobediência. Quem está em desobediência não pode nada, a não ser se converter. Quem está em desobediência não pode fazer nada, não pode pedir nada, irmãos, porque não vai receber. Sim, Deus é misericordioso. Eu sei que Ele faz, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é soberano e faz a hora que Ele quer, eu sei disso. Mas Deus quer a primeira salvação, quer a primeira libertação, Ele quer a primeira transformação. Irmãos, depois que se viu esses 50.070 homens, o que aconteceu? Eles viram que não tinha jeito. Aí veio Samuel e falou toda a casa de Israel, no versículo 1 Samuel 7, que nós lemos: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, não é para conversão só de palavra, não, eu quero esse Jesus e pronto, não, se de todo o seu coração você se converterdes ao Senhor, olha o que Ele diz: tirai dentro de vós os deuses estranhos, Astarote e os Balaíns. O que significa isso?
o nosso povo estava adorando Astarotes e Balaíns. Nosso povo. É o povo que continua mentindo ainda. É o povo que dentro da igreja e mexe com a vida dos outros. É o povo que vem para a igreja e fere o outro, machuca o outro. É o povo que vem para a igreja e fala mal dos seus líderes, dos seus pastores. É o povo que vem para a igreja, compra e não paga, sabe, pega emprestado e não devolve. É o povo que vem para a igreja e finge que está adorando, esconde atrás de uma Bíblia, esconde atrás de uma roupa, e se porta como crente, mas não é crente de verdade. Continua fazendo, cometendo seus pecados escondidos por aí. Aí, olha só, Samuel falou para o nosso povo: convertei-vos de todo o vosso coração. E falou mais: tira de vós os maus hábitos, os maus costumes. Aquele que ama o mundo fica adorando as coisas do mundo. Tira as coisas do mundo da sua vida. Tira o pecado, tira os desejos da carne. É o que ele quis dizer. Isso é o que? Deixando o mundo, o pecado e a carne. Essa é a primeira condição para você conquistar a presença manifesta de Deus. Primeiro, se livre dos desejos das coisas do mundo, do desejo das coisas da carne, do desejo pelo comportamento pecaminoso. Se livre dessas três. A primeira coisa para você conquistar a manifestação da presença de Deus. É o que Samuel quer dizer. Segundo, comunhão. Comunhão e intercessão. Mas Deus não gosta daquela irmã. Não interessa. Ama, perdoa e continua. Ah, mas o irmão tal falou coisa tal sobre mim, não gostei. Ame o abraço, não seja falso. Fala a verdade, não gostei, mas eu te amo. Ah, mas eu não gosto muito daquele pastor porque ele fala tal coisa. Deus é convite com a palavra, sai da boca dele. Então receba a palavra e ame. Ah, mas eu não consigo evangelizar com fulano de tal, que não tem jeito. Não tem problema. Evangeliza ele, depois evangeliza os outros. Irmãos, comunhão e intercessão. Aí versículo 5: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós. Ou seja, eu vou orar, mas vocês primeiro se convertam, primeiro deixam o pecado, o mundo e a própria carne, e agora vocês tenham comunhão. Quando vocês tiverem comunhão, eu orarei por vós. Aí sim, aí eu vou orar por vocês, aí Deus vai perdoar os seus pecados, e aí Deus vai se manifestar em presença, e o milagre vai acontecer, e os filisteus serão derrotados. Olha bem. E congregaram em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Reconheceram o seu erro. Quando eles obedecem a palavra de Samuel, que é do próprio Deus da boca de Samuel, resolve se converter, deixaram os astarotes, deixaram deuses falsos, Balaíns, deixou a falta de comunhão, se uniram em Mispa a comunhão, e aí Samuel intercedeu por eles. Então aí eles reconheceram que pecaram contra o Senhor e desejaram se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados. Houve uma confissão diante de um arrependimento, e pecamos. Olha que ele fala assim, e disseram ali: pecamos contra o Senhor, nós é que falhamos, queríamos a presença manifesta sem merecer, sem ser digno. Queríamos que Deus fizesse de todo jeito a força, queríamos Deus forçado, nos nossos maus costumes, com nossas mesquinhez, querendo coisas materiais, além das espirituais, colocando nossos desejos na frente dos desejos de Deus, querendo nossa vontade na frente da vontade de Deus, queríamos a carne, estamos errados, Deus santo e nós em pecado, nós trocamos a Deus, nós traímos Deus com outros deuses, Deus da mentira, Deus da carne, da sensualidade, da moralidade, da pornografia. Então, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel em Israel, os filhos de Israel em Mispa. E aí, irmãos, ouvindo, pois, os filisteus que Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: olha só, nós já nos convertemos, já deixamos os astarotes, Balaíns, já deixamos os maus costumes, já estamos em comunhão, em união, estamos congregando juntos, já reconhecemos e confessamos os nossos pecados. Agora, Samuel, não cesse, nós estamos indo para a batalha, não cesse de orar por nós. Suponhamos que o seu problema esteja lá no seu serviço. Vamos citar um exemplo aqui. Você tem um problema sério para resolver no seu serviço, está quase perdendo o emprego. Você vai para um campo de batalha. Por que você está triste, ou melancólico, ou chateado com o que está acontecendo? Não. Você está lá porque Deus te enviou. Ele nunca te enviou em um lugar bom. Deus sempre enviou em um lugar de guerra. Eis que vos envio no meio de lobos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Seja prudente como a serpente e simples como uma pomba. Deus nunca enviou ninguém. Se você está lá, porque você é o enviado de Deus. Você não se converteu,
onde você está, você é um enviado. Você levou a palavra para alguém, você é enviado. Aqueles que são de Deus, escutam a palavra de Deus. Aqueles que pregam, esses são de Deus. Então, irmãos, você está lá enviado. Sim. O que você tem que fazer? Já se converteu? Já. Já deixou o seu pecado? Já. Deixou o pecado? Sim. Deixou a carne? Sim. Deixou o mundo? Maravilha, está convertido. Está em comunhão? Está congregando junto? Está congregando? Ah, irmão, eu vou aqui, sabe, passo o tempo, depois eu vou lá. Depois eu gosto muito de uma oração do irmãozinho lá. E depois eu tenho um profeta lá que é maravilha. Comunhão, por quê? Deus quer te usar no meio do povo. Tem um irmão que falou para mim assim, irmão, volta. O senhor sabe o tanto que Deus me usa? Eu disse, eu sei, irmão. Só não estou congregando em lugar nenhum. Lá em casa eu faço o meu culto, Deus recebe. Agora eu pergunto uma coisa, irmão. Deus quiser usar o senhor para abençoar a igreja, para entregar para a igreja, o senhor não vai ter como, o senhor não vai na igreja. Então Deus não pode te usar. Com bom som haver os irmãos vivem em união. Irmão, se você não tem um pastor, se você não tem uma igreja, corra atrás para procurar. Olha a cobrança aqui, comunhão. Comunhão e intercessão. Vai interceder pelas pessoas. Interceder. Deus quer que você venha não só para pedir para você, mas para interceder pelas pessoas. Então, não cesse, Samuel. Estamos indo para a batalha, já nos convertemos, deixamos as tarotas e balaíns, deixamos o mundo, deixamos o pecado, já estamos congregando juntos, estamos em comunhão. Agora, não cesse de orar por nós. Só isso. Agora a intercessão de Samuel vai fazer efeito, porque primeiro a palavra veio para que eles guerreassem. Foi Deus usando Samuel para levá-los para a prova, e aí eles perderam, matou 30 mil homens, 50 mil homens. Agora não. Agora nós estamos indo para a batalha, fizemos tudo o que Deus queria, agora só precisamos da sua intercessão. Você pode fazer tudo, se converter, você pode se converter, você pode deixar os bons atos, você pode entrar em comunhão, mas se você não tiver um líder espiritual para te dar cobertura espiritual, você não vai. Não vai. Essa aqui é a palavra, mas eu não posso pregar diferente disso. Deus trata comigo. Se você não tiver um líder espiritual para ter cobertura espiritual, não vai. Aí, irmãos, então tomou Samuel um cordeiro. Aí Samuel foi interceder pelo povo de Deus. E tomou Samuel um cordeiro de mama. E sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. Até então Israel só tinha perdido batalha nesse período aqui. Só derrota, perca da arca, e homens morrendo, e tudo. Só perdendo guerra, até aqui. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. Deus ouviu. Agora eu recebo o sacrifício. Agora eu recebo o clamor. Agora eu vou me manifestar. A minha presença vai se manifestar. E como é que ele fez? Deus deu um estrondo. Diz no versículo 10. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo. Não. Você já viu quando na igreja dá aquele estrondo na caixa de som? É 1000 vezes mais do que isso. E foi um estrondo tão grande que deixou eles perturbados, ou seja, vulneráveis. E o povo de Deus veio e os matou. Deus trovejou. Deus manda dizer para você que hoje está trovejando contra tudo que se levanta contra a sua servidão, que tudo que levanta contra a sua adoração, que Deus está trovejando contra tudo que impede as suas finanças de seguir adiante. Deus está trovejando contra tudo que levanta contra a obra de Deus na sua vida. Deus está trovejando contra aqueles que querem tirar de você o que Deus te deu. Deus está trovejando contra aqueles que não querem servir e atrapalham a sua servidão. Deus está trovejando contra aqueles que querem tirar das suas mãos o que Deus te deu. Deus está trovejando contra a porta fechada. Deus está trovejando contra aquela justiça que você ia perder. Deus está trovejando contra os problemas do seu trabalho. Deus está trovejando contra os problemas dos seus relacionamentos. Deus está trovejando contra tudo aquilo que se levanta contra aquele que serve a Deus de verdade. E os homens de Israel saíram de Mispa. A Bíblia diz aqui no versículo 10 ainda, que trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus. Quer dizer, houve um estrondo muito grande. E o povo de Deus não estava lá também? Será que eles não sofreram esse estrondo também, não? Estavam lá. Quando Deus está tratando, até os crentes sofrem mesmo. Mas quando você está na presença manifesta de Deus, só os seus inimigos sofrem com o tratar de Deus. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa em senho, e chamou de Ebenezer, ou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor.
Quantos podem dizer que aqui é que nos ajudou o Senhor? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, igreja? Assim eu agradeço por oportunidade.